Scooby-Doo é uma das franquias mais queridas que se tem por aí, sendo um sucesso instantâneo desde sua estreia lá em 69. Rapidamente o Cão e sua Patota virou a galinha dos ovos de ouro da Hanna-Barbera. Só dava a eles. Eles contracenavam com várias estrelas da cultura pop, eram usados para alavancar outros programas e até geraram toda uma onda de cópias que, veja só, eram feitas pela própria Hanna-Barbera em um alto plágio meio maluco ali. O Dog Alemão logo se tornou uma das figuras centrais do estúdio. Mas fato é que, por mais sucesso que se tenha, não é nada fácil para uma marca perdurar por, o quê? Mais de 50 anos praticamente ininterruptos. E assim como várias franquias clássicas, Scooby-Doo teve que se reinventar não uma, não duas, mas muitas vezes. No entanto, pra falar a verdade, Scooby-Doo sempre foi um pouco hesitante em abandonar de vez a sua fórmula clássica. O monstro da semana, as pistas, perseguições, alguém desmascarado e no próximo episódio recomeça tudo de novo. Depois de quase 10 anos, não é mistério imaginar que esse formato já estava dando sinais de desgaste. Então a alternativa que eles acharam para reconquistar o público foi criar um personagem novo, alguém que pudesse se conectar com o público-alvo, ou seja, um filhote chamado Scooby-Doo, o que definitivamente não deu muito certo. Quer dizer, os episódios continuavam a mesma coisa, talvez um pouco mais irritantes, mas daí pra frente as coisas só degringolaram. Logo a Mistério S.A. se desfez, Fred, Daphne e Velma foram descartados, os episódios que duravam normalmente seus 22 minutos agora se transformaram em curtas, alguns que mal chegavam em 5 minutos, com as histórias mais bizarras possíveis. E se isso não fosse o bastante, teve um momento que Scooby e Salsicha foram trocados por essas cópias country. Que porra é essa? O surto era tanto que depois a Daphne voltou, com um visual completamente novo, por algum motivo, e os personagens se meteram numa trama completamente sobrenatural, com direito a um pirralho esquisito e o Doutor Estranho da Shopee. Enfim, foi uma era caótica, onde Scooby-Doo parecia mais perdido do que nunca. E com o cancelamento de Os 13 Fantasmas já na sua primeira temporada, era hora da franquia tentar uma estratégia nova. Quer dizer, não tão nova assim, eles iriam voltar às origens, só que com um toque diferente. Mas para isso, vamos ter que falar sobre a babyficação dos desenhos animados. A babyficação foi uma tendência no mínimo curiosa que ocorreu entre os anos 80, 90 até início dos anos 2000, por aí, que consistia basicamente em ver os personagens clássicos em uma versão criança ou versões bebê, como o próprio nome sugere. E daí surgiu Tom e Jerry Kids, os Flintstones Kids, Baby Looney Tunes e vários outros. Basicamente aquela piada dos Simpsons dos Watchmen Babies. Acho que nada exemplifica melhor que isso. E tudo isso começou com o sucesso de Muppets Baby. E já que a ideia de equiparar a idade dos personagens com o público-alvo parecia ter dado certo nesse caso, todos os estúdios queriam uma lasquinha disso. E deu no que deu. Mas lembra que eu comecei falando que essa era justamente a ideia por trás da criação do Scooby-Doo, gerar uma identificação com as crianças? Bom, definitivamente não deu certo lá, mas de qualquer forma Scooby-Doo estava pronto para tentar de novo. Com 27 episódios divididos em 4 temporadas, exibido entre 1988 a 1991, hoje vamos recapitular o pequeno Scooby-Doo, a entrada definitiva da franquia no movimento de babyficação. Além do show, essa versão também gerou algumas histórias em quadrinhos, e anos mais tarde meio que virou um filme bizarro de fantoche. Sei lá, que bagulho amaldiçoado. O desenho foi uma produção da Hanna-Barbera e foi desenvolvido por Tom Ruegger, animador e compositor que já conhecia muito bem a franquia. Tinha inclusive trabalhado com Scooby na sua versão anterior, Os 13 Fantasmas. E a ideia do novo show veio a partir de 2 principais fatores. Primeiro, a ABC queria trazer esse apelo infantil. Claro, estavam ali de olho no mercado, na babyficação, enquanto Ruegger queria uma pegada mais Tex Avery, com expressões bem exageradas e cartoonizadas. E juntando esses dois princípios nasceu o pequeno Scooby-Doo. No dia 10 de setembro de 1988, ia ao ar o episódio piloto, A Bicicleta Feita pra Assustar. Então vamos aos tópicos. Estética. Um dos maiores problemas com essas versões
versões kids no geral é que elas só parecem literalmente a mesma coisa do material original, só que com redesign de criança. E isso claramente poderia acontecer com o pequeno Scooby-Doo, mas ele consegue se destacar, ter uma identidade própria. Como eu falei, uma das grandes referências aqui foi Tex Avery, ou seja, essa lógica de desenho animado, as expressões super exageradas, a falta de sentido espacial, as quebras de quarta parede, eles falando com a TV ou constantemente o desenho parando para um plantão do jornal, pro cara comentar algo que tá acontecendo no próprio episódio. Isso vem muito da estética do Tex Avery, e ainda faz uma conexão com algo mais lúdico, como se a gente estivesse vendo tudo sob uma perspectiva infantil. Então meio que tudo se conecta. E eles também exploram essa temática infantil em outros detalhes, tipo o QG dele ser uma casa na árvore, a máquina de mistério um skate, até os pais tendo muito mais presença. Sei lá, o Salsicha ganha uma irmãzinha. Isso é legal. Personagens. Vamos lá, Salsicha e Scooby eu nem preciso me estender muito. Eles já são meio que uma entidade imutável. Ninguém mexe neles. Tudo que tu conhece sobre eles está representado aqui. Então é aquele arroz e feijão que a gente gosta. No entanto, com os outros personagens, pra manter ali o tom da série, eles precisavam também ter características mais exageradas. E é o que acontece. A Daphne é o estereótipo de patricinha, uma riquinha bem fútil que tá sempre preocupada com o visual, e ela chega até ser um tanto irritante, meio mala, mas as piadas meio riquinho vibes me conquistaram, eu vou confessar. Já a Velma, ela continua inteligente, não tem como fugir muito disso, mas ela é bem mais introspectiva, e sempre que ela fala alguma coisa, todo mundo meio que fica surpreso, começam a prestar atenção porque deve ser algo importante, alguma pista. Mas o melhor personagem pra mim, e eu acho que essa é a primeira vez que eu falo isso, é o Fred. Aqui nessa série eles fazem um Fred completamente sem noção, meio paspalhão, que acredita em teorias da conspiração, no povo topeira, sei lá. E sempre que ele abre a boca sai uma presepada maravilhosa. E claro, tem a piada de todos os episódios que é ele acusando o Ruivo Hering. E nunca é o cara. Inclusive o nome dele é uma grande piada com o termo em inglês Red Herring, que basicamente significa pista falsa. E essa é a piada, ele é sempre uma pista falsa. Eu acho esse fun fact muito bom. Tramas. Acho que o problema aqui é que os mistérios são tão bobinhos. Tipo, do nada entra um cara pela porta, nem dá bom dia, ele vira e fala: quero derrubar essa propriedade pra construir um shopping center no lugar. E ele dá meia volta e vai embora, maluco. Calma lá. Além de todas as pistas que eles encontram serem literalmente objetos pessoais, que os monstros ficam derrubando pelos cantos, sem motivo nenhum. Mas se eu pudesse mencionar algum episódio mais diferentão, seria aquele lá do Halloween, em que aparece um fantasma real que ajuda ali a turma a capturar o fantasma fake. Sei lá, eu achei inusitado. Monstros. Os monstros são uma parte essencial e muitas vezes o ponto mais marcante dos episódios. Então acho que merece um tópico próprio. E apesar de vários serem bem icônicos, o design não é muito bem elaborado. Primeiro que, sei lá, os 3 primeiros episódios é só um monte de meleca. Acho que o vilão que mais traz essa energia caricata é o Sapão de Jaleco. O Sapão de Jaleco é maravilhoso, combina muito com a vibe infantil e é bem marcante. Outro que tem um twist mais jovial é o Skatista Sem Cabeça, que é claramente inspirado no Cavaleiro Sem Cabeça, mas retrabalhado para essa versão. No entanto, meu favorito, devo dizer, é o Al Capone. Sim, o fantasma que é uma paródia do Al Capone, o gangster maluco. E ele é do meu episódio favorito, o episódio que eles vão pro Roda Roda Jequiti. E muito disso é justamente por causa desse personagem, da figura dele, a forma que ele fala. É maravilhoso. Trilha sonora. Como eu mencionei, o Tom Ruegger também é compositor, então foi ele quem elaborou os primeiros rascunhos da trilha sonora que depois o Don Debney trabalhou em cima. E sério, é impossível tu assistir um episódio e não sair com o na cabeça. É uma pegada bem jingle anos 50, que pelo que eu pesquisei foi intencional. Apesar da série não se passar nos anos 50, tem várias dessas referências, tipo a dancinha deles. Aliás, toda a parte das perseguições são muito boas. Eles metem umas músicas originais ali no meio, de forma diegética, os personagens param tudo pra colocar o disco pra rodar. Eu acho bem engraçadinho. Sem esquecer, claro, do tema de abertura, que é um bagulho que gruda na tua
cabeça e não sai mais. Coisas que só aconteceram. A casinha do Scooby que por dentro é uma puta mansão. Por que todo mundo tem que se vestir de enfermeira pra pôr curativo no Fred? A malinha de bebê da Sugi, a irmã do Salsicha, que apenas tem uma geladeira, um novelo de lã e literalmente uma pedra. Não qualquer pedra, a pedra favorita da Sugi. Por que esses manos são verde? Sério, até agora eu não sei. O Zé Colmeia num rolê aleatório. Tem esse momento que o Salsicha ganha um game show e é muito legal. E peraí, o que ele tá fazendo na plateia comemorando a vitória dele? O que tá acontecendo? É uma falha na Matrix? No mesmo episódio, eles desmascaram essa mulher como a fantasma da vez. Só que na hora da explicação eles contam que ela pagou atores pra fingir serem ali funcionários do programa e gerar uma suspeita falsa pra atrapalhar na investigação. E eles descobrem isso porque todo mundo ali usava o mesmo anel. Como caralhos eles chegaram nessa conclusão com base nisso? Por que todo mundo tinha que usar o mesmo anel? Eu não entendi o pequeno Scooby-Doo. Eu preciso do final explicado. No dia 3 de dezembro de 1988, a primeira temporada chegava ao fim com o episódio Luzes, Câmera, Monstro. E a temporada até que teve uma boa recepção da crítica no geral, foi indicado ao Emmy naquele ano, perdeu pro Ursinho Pooh, mas mesmo assim, foi a primeira série da franquia a ser nomeada, então é algo pra se pontuar. Mas a partir da segunda temporada, a série passaria por uma mudança. O que rolou foi que o Tom Ruegger e toda a sua equipe foram pra Warner trabalhar em Tiny Toons, outra série que de certa forma rejuvenescia sua franquia, se utilizava muito do humor Tex Avery. Então assim, a Warner foi bem espertinha, né? Viu ali o trabalho do cara e roubou o maluco na cara dura. E aí tu me questiona, nossa, então houve uma mudança brusca nessa nova temporada. Não muito na real. Meio sem graça, mas é. No dia 9 de setembro de 1989, era lançado o primeiro episódio da segunda temporada, intitulado A Maldição da Coleira. Tramas. Já no primeiro episódio temos uma trama com os pais do Scooby, começando a explorar essa lore da família Du, que até que tinha sido um pouco trabalhado lá na fase do Scooby-Loo, mas não falamos sobre isso. E apesar de ser algo que eu genuinamente ficaria interessado em assistir, uma aventurinha sábado de manhã com a família Du já me ganhou. Mas cara, os pais são tão sem personalidade, além de que rapidamente eles são sequestrados e só voltam a aparecer lá no final, porque claramente os roteiristas não sabiam o que fazer com eles. Agora, eu diria que um dos episódios mais diferentes da série toda é aquele que simplesmente não tem monstro. O que acontece é que o Scooby resolve dar fuga, porque ninguém deu atenção pra ele, aparentemente, e a turma fica nessa busca pelo cachorro, ao mesmo tempo que essa mulher esquisitona fica brotando do nada, falando que quer a cabeça dele. E no final descobrimos que ela era só uma pintora, e ela se chama Paula Picasso. Monstros. Ok, essa temporada tem uns monstros bem nonsenses, que eu gosto. Tipo o hambúrguer monstro, ou frango Stain, que o nome já diz tudo. E claro, assim como na primeira temporada, tem um fantasma inspirado numa figura real. E dessa vez não é tão bizarro quanto Al Capone, e no caso é o fantasma do Elvis Presley, que tem outro nome aqui, claro, mas enfim, né, é o fantasma desse ídolo do rock das antigas, esse topetão é o Elvis Presley. E eles elevam tanto essa piada, que no final descobrimos que o Elvis tá vivo. Eu achei uma palhaçada, muito bom. Jenkins, sim, esse é o tópico. Uma das piadas introduzidas nessa temporada e que ficou muito marcante pra série no geral é a Daphne chamando seu mordomo, o Jinx, pra resolver qualquer situação mais fútil possível. Tipo, Jinx, afaste esse cachorro. Aí o cara vai lá e começa a latir pro cão. É a humilhação do proletariado. Sei lá, eu achei engraçado. E a Daphne é uma personagem que acaba ganhando muito destaque por isso. Coisas que só aconteceram. O cabelo fálico dessa mulher. Que isso, é dia do cabelo maluco? Por que esse pinguim não tem bico? Ok, talvez eu esteja analisando muito a fundo o pequeno Scooby-Doo. A Daphne comprando todos os ingressos do show só pra ela e seus 3 amigos. Gente rica é muito FTP. Tá passando os Flintstones Kids na TV. Alguém desliga isso. O Pé Grande aparece junto com seu primo, o Mão Grande. E é isso, literalmente, só acontece. No dia 4 de novembro de 1989, a segunda temporada chegava ao fim com o episódio Terror. Seu nome é Zombo. Essa segunda
segunda temporada teve menos episódios, sendo 8 no total, enquanto a temporada anterior tinha 13. E realmente parecia que a ABC não estava mais tão interessada assim no show, tanto que ele perdeu muito espaço na programação nos próximos anos, já que, bem, a terceira e quarta temporada tem 3 episódios cada. Eu nunca vi isso, 3 episódios, maluco. O que aconteceu foi que os 6 episódios no geral foram produzidos ao mesmo tempo, mas como o canal tava cagando já, eles exibiram 3 episódios, mudaram a programação e só depois de um ano eles perceberam que, galera, tem 3 episódios aqui ainda, lança essa merda logo. E assim ficou classificado como 2 temporadas diferentes. Mas como foi tudo feito junto, eu vou falar dos 6 episódios direto. Então vamos lá. No dia 8 de setembro de 1990, estreava o primeiro episódio da terceira temporada, intitulado A Noite do Motoqueiro Fantasma. Dublagem. Uma das mudanças que mais me impactou nessa última leva de episódios se refere à dublagem, porque há uma mudança na maioria dos dubladores. Parece que só o Scooby continuou sendo interpretado pelo grande Orlando Drummond. E claro, não é uma crítica aos dubladores que chegaram depois nessa segunda leva, tipo a Naya Morim, que é a voz da Velma, desde o original. E mesmo assim, quando ela substitui a Carmen Sheila, é estranho. Agora, 2 personagens que mais me geraram estranheza foi o Fred, que vai para um tom completamente diferente, uma voz muito mais estridente, e o Salsicha, que passou a não ser mais dublado pelo Mário Monjardim. Novamente ótimos profissionais, mas é sempre estranho pra nós, o público, quando rola essa mudança no elenco de voz. Vamos combinar. Tramas. Nas 2 primeiras temporadas, os episódios sempre seguiam a mesma estrutura, uma única história de aproximadamente 22 minutos. Já a partir da terceira temporada, isso começa a mudar. Alguns episódios passaram a ser divididos em 2 ou até 3 histórias diferentes, o que sinceramente não me incomodou. Muitas vezes a narrativa dos episódios longos pareciam se estender até demais, já que o mistério tinha uma resolução simples e previsível, então a ideia de ter histórias de 11 minutos poderia funcionar. O problema é quando eles metem shitposting. Parecia que eu tava assistindo aqueles curtas tenebrosos do Scooby-Doo. Sei lá, eles metem uma trama de 4 minutos que é só uma sketch estilo Looney Tunes do Scooby fugindo do cara da carrocinha. Aí é meme, né? E aí tem um segmento que Salsicha e Scooby ficam sem dinheiro pra pagar ali a conta e instantaneamente começam a alucinar que são super-heróis e bater no garçom. Isso não faz nem sentido. Monstros. Aqui temos alguns designs interessantes. Vocês sabem que eu gosto quando eles surtam. E tipo uma vaca lutadora de luta livre, um molusco de patins, o astronauta vestido de cowboy. Quer dizer, eles poderiam ir pra um lado muito mais simplório. Mas não, os caras se empenharam e eu valorizo isso. Em contrapartida, eles pegam um tufo de cabelo, metem olhos e boca e falam que é um monstro. E é isso. Aí não dá pra defender. Coisas que só aconteceram. Ok, tem um episódio que o Fred promete não acusar o Ruivo Hering. E adivinha quem que é desmascarado no final? Pois é, finalmente o Ruivo Hering é o vilão. Essa talvez seja a personagem mais icônica. Começa com a vozinha dela. Meu nome é Rosemary Kate Heather Tiffany Baby Smith Johnson Nelson. Eu acabei de mudar. E como era o nome original? Laura Jane Carla Barbie Mallory Benjamin Morton Mitchell. Puxa vida. Cara, eu amei a diva. Como sempre, eles metem uma paródia à Turma da Mônica e dessa vez temos os Caçadores de Criaturas, que são literalmente os caça-fantasma. Eles até moram em Nova York. Ok, tem esse super-herói que o Salsicha e o Scooby são muito fãs, e ele é mencionado em todas as temporadas, só que a tradução do nome dele vai mudando. Na primeira temporada ele é o Capitão Frio, aí depois ele vira o Capitão Legal, e nessas últimas temporadas eles resolveram só deixar a pronúncia em inglês mesmo. Aí eles chamam de Capitão Cu. No dia 17 de agosto de 1991, ia ao ar o mistério do monstro molusco, o último episódio da considerada quarta temporada. O seriado, como deu pra notar, já não estava tendo muito destaque na programação da ABC. A verdade é que a própria Hanna-Barbera tá focada ali em um novo show, Os Piratas das Águas Sombrias, que tinha uma pegada completamente diferente, e o próprio canal estava investindo nele. E a franquia iria passar por um hiatus mais longo dessa vez. Foram 11 anos até a próxima
versão, o que é de novo Scooby-Doo. Mas esse aí é um papo pra outro. Recapitulando, o Pequeno Scooby-Doo talvez seja um dos melhores entre as babyficações, mas o fato é que essa série pra mim sempre foi uma série conforto, que eu assistia quando passava no falecido Tooncast, ou na minha infância com meu DVD que não ia muito além dos 5 primeiros episódios. E dito isso, na minha classificação, eu vou dar o selo terminou bem. Acho que não tinha muito pra onde ir, né? É claro que vendo tudo de uma vez, como eu fiz, e tendo que analisar, eu realmente senti o peso da repetição da fórmula. Me cansou um pouco, mas eu sei que essa não é a forma correta de assistir. E eu acredito que se tu quer apenas desligar a cabeça e assistir algo leve, acho que dá pra confiar num cachorrinho chamado... Não.